Iniciando a nossa segunda aula sobre epístolas paulinas, estamos falando neste momento, página 16, página 17, sobre o grande apóstolo Paulo. Nós temos aqui, gente, uma figura na página 17, para quem tem o material, que retrata a figura de Gamaliel. Esse Gamaliel é aquele que Paulo cita, que ele cresceu aos pés de Gamaliel. Entenda essa expressão crescer aos pés, explica-se na página 18, um pouquinho na página 19 também. Crescer aos pés de Gamaliel significa o seguinte: provavelmente o pai judeu de Paulo, ele contrata um professor particular ou matricula-se, entre aspas, o seu filho para aulas particular aos pés de um rabino da época. A expressão crescer aos pés significa o seguinte: você está recebendo ensinamentos de determinada pessoa, determinado rabino. Quando você crescer, a ideia, entre aspas, é que você seja igual a esse rabino para assumir o lugar dele. Então, a ideia é o seguinte: Paulo está sendo educado para assumir, digamos assim, o lugar do rabino Gamaliel no Sinédrio, provavelmente. Eu não tenho dúvida que o pai de Paulo, ele, digamos assim, levou para o seu filho, ou proporcionou para o seu filho, os melhores professores, as melhores faculdades, os melhores livros, os melhores ensinamentos. Paulo era um poliglota, Paulo era inteligentíssimo, versado nas línguas, digamos, bíblicas, versado, digamos, na teologia bíblica da época, um autêntico exegeta, fanático, evidentemente, mas era um homem extraordinário. Cresceu aos pés de Gamaliel. Página 17 ainda, continuando, meus amados, alguns pontos aqui. A sua cidade natal, Tarso, atualmente sul da Turquia, exerceu grande influência na vida de Paulo. Era uma das cidades mais desenvolvidas do mundo antigo, pessoal, principalmente na área acadêmica. Grandes filósofos e mestres marcaram essa cidade, como também a vida de Paulo. E de acordo com a cultura judaica, dos 5 aos 6 anos de idade, ele passa a ter contato com a história de Israel. Paulo era conduzido por um pedagogo, que era uma espécie de condutor de ensino, que as famílias que tinham condições financeiras contratavam para acompanhar as crianças no caminho de ida e volta da escola e na condução do saber. E durante o caminho, o pedagogo ia ensinando essa criança. Ele dava o reforço escolar, digamos assim. Então, a figura do ensinador, ela não saiu da cabeça do Paulo. A prova disso é que, ao escrever aos Gálatas, ele fala de tutores e curadores. Olha só, Gálatas capítulo 4, verso 2. O que Paulo diz? Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Aos 10 anos de idade, ele começa a se aprofundar nos estudos. E aos 15, aproximadamente, ele começa a se aprofundar, ele se muda, digamos, ele se muda para Jerusalém para estudar aos pés do Rabino Gamaliel. O fato de ser aluno do mestre Gamaliel e falar fluentemente o grego, o hebraico e o aramaico e latim indica a boa condição financeira da família. Então, Paulo falava 4 idiomas e estudava nada mais, nada menos com o maior professor vivo daquela época. Acredita-se que seus pais eram prósperos comerciantes judeus, página 18, provavelmente que sim, para bancar os estudos do apóstolo. Conversão e chamado, página 19 de Paulo. A conversão de Saulo de Tarso, um dos principais perseguidores dos cristãos, foi um dos maiores acontecimentos da igreja depois da vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Olha só a dimensão daquilo que Paulo representou, tanto é que é comparado com isso, gente. Olha que coisa interessante. Mais da metade do livro de Atos trata principalmente de suas atividades. Ele escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento. A contribuição de Paulo para o cristianismo do século I foi uma importância inenarrável. Você já tentou imaginar como teria sido o primeiro século da igreja se Paulo não tivesse se convertido? Então, ele tornou-se a testemunha mais importante da igreja primitiva, e testemunha dentro da acepção da palavra grega, se tornou um mártir,
A palavra testemunho no grego é marturion, que vem a expressão mártir dela. Então, Paulo, de fato, além de testemunhar o que ele viu, o que ele ouviu, foi um mártir, fisicamente falando até inclusive. Saulo era um homem importante, mas foi preciso apenas alguns segundos para mudar este homem. Deus não demorou a colocá-lo em seu devido lugar. A importância desse acontecimento pode ser percebida pelo fato de o livro de Atos tratar do assunto. Olha que interessante. 3 vezes o livro de Atos trata do assunto da conversão do apóstolo Paulo. É um fato importante. Primeira vez que trata, Atos 9, 22 a 26. Atos 22, do verso 1 até o 21. Atos, capítulo 26, do verso 1 até o 23. Trata detalhadamente a conversão do apóstolo. Então, foi um fato muito importante. Lucas fez questão de registrar por 3 vezes esse extraordinário acontecimento, que foi muito importante para a igreja da época e para a igreja atual também. Então, no livro de Atos 9:3, diz que ele estava no caminho, perto de Damasco, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o Senhor não chamou ele de Paulo, tá, gente? Chamou ele com seu nome judeu. Saulo, 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 por que me persegues? Naquele momento, não há dúvidas de que Saulo reconheceu o caráter sobrenatural do acontecimento, pois ele respondeu. Olha só o que o Saulo já diz. Quem és, Senhor? Quem és, Kyrios? Que era a tradução grega da palavra hebraica Jeová. E Paulo sabia isso. Eu creio que Paulo já havia consultado a Septuaginta, provavelmente. Então ele já chama este que o derruba, esse que o faz ficar cego, que o encontra em Damasco, ele já chama de Deus. O negócio foi rápido ali, sabe? Foi instantâneo, né, gente? Então o termo Senhor que Saulo usa, como eu falei, é Kyrios. Essa palavra para os gregos referia-se a um homem de alta posição e poder, ou a um ser sobrenatural, ou seja, um Deus. Washer, ele cita o seguinte sobre esse fato, sobre a palavra, aliás. A palavra é usada na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento hebraico, no lugar do nome hebraico Javé ou Jeová, como eu falei para vocês, e no Novo Testamento para comunicar a ideia hebraica de Deus como Senhor. A palavra é utilizada, observe, 640 vezes no Novo Testamento como uma referência a Deus. Então, Paulo, quando cai por terra ali em Atos capítulo 9, ele já chama aquele que o derruba de Deus. E agora imagine quando Paulo pergunta: quem é Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. E ele já tinha chamado de Deus. Observe. É significativo que a palavra Kyrios seja usada sem reservas, referindo-se a Jesus. Jesus se revela a Saulo e diz: por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O aguilhão era usado para domar, por exemplo, o boi para o trabalho doméstico. A atitude de Saulo era semelhante à de um animal furioso, do qual até o fôlego representava um perigo. Olha o que diz Atos 8, verso 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encarcerava na prisão. Após o encontro com Cristo, Saulo se levanta, abre os olhos, mas não consegue mais enxergar. Lucas interpreta a conversão de Saulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em seu apóstolo. Esse momento é, sem dúvida, o marco da conversão de Paulo. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Apenas Paulo teve esse entendimento. Por outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade de seu apóstolo está fundamentada nessa experiência. Você vai detectar isto
em 1 Coríntios capítulo 9, verso 1, 1 Coríntios capítulo 15, verso 8 até o 15, e em Gálatas capítulo 1, verso 15 até o verso 17. Então essa experiência, ela transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar em suas atitudes após o acontecimento. Porque depois desse acontecimento, o Paulo vai fazer duas coisas. Ele vai orar e ele vai jejuar. Fica 3 dias orando e jejuando, até que o Ananias aparece, vai orar por ele, para ele recobrar a visão. E o fato é extraordinário. A conversão, a maneira, quase que instantânea a conversão deste homem. Quando cai, já chama aquele que o derruba de Senhor. Ele respondeu ao chamado de Cristo, de perseguidor, ele se transforma em pregador do Evangelho. Atos capítulo 9, verso 19, Atos capítulo 9, verso 1 até o 2, o perseguidor. Atos capítulo 9, do verso 19 ao 21, aqui está o pregador do Evangelho. Olha o que o texto diz. E tendo comido, ficou confortado, esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Ele foi para perseguir esse pessoal, agora ele se junta com esse pessoal. E logo nas sinagogas ele pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isto ele veio aqui, para levar presos aos principais dos sacerdotes? Ou seja, como pode agora o camarada que nos perseguia agora está do nosso lado? Por isso que Paulo sofreu também para a aceitação. O pessoal tinha dificuldade de aceitar a Paulo por causa daquilo que ele era, daquilo que ele tinha autoridade para fazer. Mas aqui ele está no meio das pessoas que ele foi para perseguir, está junto com eles. Ele teve uma mudança de vida total, página 21, tá? O encontro com Jesus, tem o relato aqui na página 22, o encontro com Ananias também, o seu encontro com a oposição, o seu encontro com os irmãos de Jerusalém. Aqui tem os relatos das suas viagens missionárias, já citamos isso em matérias anteriores, não vamos citar novamente. As viagens missionárias de Paulo, página 24, a primeira viagem, página 25, várias explicações aqui, tem um mapa na página 27 também, para quem tem a matéria em mãos. A segunda viagem missionária, como já citamos em outras matérias de Evangelhos e Atos, não vamos citar novamente. Página 28 retrata a segunda viagem missionária, página 29, a terceira viagem missionária de Paulo. Tem uma explicação aqui bem interessante também, como já passamos por esses detalhes em outras matérias, não vamos citar novamente. E na página de número 31, eu quero levantar para todos aqui uma questão para reflexão que está aqui nos indicando, mas tem um mapa aí, gente, da terceira viagem missionária de Paulo. Quem tem a matéria, você pode dar uma apreciada. Muito bem, questão para reflexão. A história da vida, conversão e contribuição de Paulo para a igreja do primeiro século mostra que o poder divino precisa da cooperação humana. O método de Deus trabalhar é na cooperação humana. As mãos de Deus que tocam na terra são as suas, a boca de Deus que fala na terra é a sua também, tá certo? Ele precisa da cooperação humana nesse sentido. Podemos ficar convencidos que a vontade de Deus é transformar e usar a vida do homem? Cite e justifique 3 exemplos de como o ser humano contribui para esse processo de transformação. Quem sabe nessa questão de reflexão, você pode até citar a sua própria vida, a sua própria experiência. Você conhece pessoas que tiveram mudanças extraordinárias, assim, que você olha e diz assim: poxa vida, mas até ano passado ele era isso, mas agora ele é aquilo. Até um certo tempo ele blasfemava contra a nossa fé, agora ele divulga a nossa fé. Você conhece pessoas assim? Então tem até um espaço em branco aqui para quem tem a matéria em mãos, coloque no seu bloco de anotações aí. Essa mudança, é necessário uma contribuição humana, um posicionamento humano? Ou Deus já transforma tudo de uma vez, só fica na mão dele? Ou tem algo para a gente fazer nisso?
Lembrando, plano de salvação a gente não precisa fazer nada, mas na conversão, nas atitudes, nas mudanças, eu penso que nós precisamos deixar o Senhor trabalhar.